37. Vamos lá, continuar aqui trazendo informação para você que está ligado na Rádio Bandeirantes nessa Sexta-feira Santa. Vamos conversar com o Nelson Mussolini, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, a Sindusfarma. Por quê? Porque a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou, definiu o aumento dos remédios para 2024. Só pode acontecer uma vez por ano. E aí sempre acaba sendo definido pela Câmara, que é ligada, né, ao governo federal, ligada ao Ministério da Saúde em março. Isso começa a valer em abril. Vai começar a valer já a partir de domingo. Os medicamentos podem ficar até 4,5% mais caros. Eu sei que tem muita gente, tem muito ouvinte que olha para isso e fala: meu Deus, eu já gasto tanto dinheiro com remédio, como que vai ser agora? A gente quer entender o que vai acontecer a partir do domingo de Páscoa e é por isso que convidamos Nelson Mussolini para conversar conosco. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde, Lupato. É um prazer estar falando com você e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Começar então já perguntando para o senhor. Esses 4,5% levam em conta a inflação dos últimos 12 meses. O senhor, representando a indústria farmacêutica, concorda com essa porcentagem? Então, Lupato, o reajuste de medicamentos, a recomposição de preços de medicamentos, acho que é uma das coisas mais previsíveis que nós temos no Brasil atualmente. Tá? Todo ano, no final do mês de março, começo do mês de abril, há esse reajuste. É uma fórmula que faz o cálculo do reajuste, e esse ano o reajuste ficou em 4,5%, que é a inflação do período. Né? Isso não quer dizer que todos os medicamentos terão essa recomposição de preço de 4,5%. Isso depende muito da concorrência. Como você sabe, nós temos uma série de produtos farmacêuticos que tem uma concorrência muito forte no mercado brasileiro, que são os genéricos. Então, quando você tem um medicamento genérico, eles têm descontos maiores, justamente pela concorrência. Então, e também não acontece já no domingo este reajuste. Vai depender muito dos estoques das farmácias. Então, a recomendação que o Sindicato da Indústria sempre faz ao consumidor, tá, são duas. Primeiro, esse reajuste é só para aqueles medicamentos que têm a tarja vermelha, tá, e preta, que são os medicamentos de prescrição médica. Então, primeira coisa, só compra medicamento se ele for prescrito por um profissional de saúde. Não compra medicamento porque o seu amigo, a sua vizinha, o seu parente falou que é bom aquele medicamento. Você procura um médico para comprar medicamento e apresenta a prescrição médica. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, demora um pouco para entrar em vigor esse reajuste. Como eu estava falando, as empresas têm estoque, as farmácias, né, têm estoques, e isso demora um pouco mais para entrar em vigor. Mas sempre tome cuidado, medicamento deve ser utilizado para te ajudar na sua saúde e não para atrapalhar a sua saúde. Inflação mais controlada do que nos anos anteriores, isso significa que para o consumidor o aumento é menor. Sim, o ano passado o aumento foi de 5,72, esse ano é de 4,5, o aumento vem caindo, tá? Nós já tivemos aumentos superiores a 11% na época da pandemia, quando os nossos custos subiram muito. Tá? Nós levamos sempre em consideração a inflação e mais custos que podem ser maiores ou menores. Se os custos são muito menores, a gente tem fatores de redução do preço. Esse ano não tem nem fator que aumente preço e nem fator que reduza preço. Então, nós estamos mantendo esse reajuste, que é efetivamente o que aconteceu com o índice de preços, o IPCA. Ou seja, foi um ano estável para a indústria farmacêutica em matéria-prima e etc. O que está sendo levado em conta é apenas a inflação, que também, né, diminuiu em comparação aos outros anos aqui no Brasil, porque a gente teve toda essa crise econômica também causada pela pandemia da Covid anteriormente. Acho que é importante a gente destacar aqui para o ouvinte que está nos acompanhando o seguinte: o aumento é de até
4,5%. Não pode ser mais que 4,5%, mas pode ser menos. E aí o senhor falava sobre concorrência. Dá para a gente acreditar que, de alguma forma, a indústria não vai, logo de cara, já colocar os 4,5%, talvez aumentar um pouco a margem de lucro? O que acontece é que se a empresa aumentar muito o preço dela, a outra empresa não aumentar, ela não vai vender o produto. E se todas Então, aumentarem aí? não, mas não há uma ação concertada das empresas. Se isso acontecer, nós temos o CAD no Brasil que regula isso e que olha se há uma ação concertada das empresas. Não é assim que acontece. O aumento é um aumento máximo que a gente pode, que as indústrias podem repassar para os seus produtos, né? Mas para você ter uma base de comparação só, esse aumento de 4,5%, quando a gente olha os aumentos tributários que a gente teve em alguns estados do Brasil, nesse período, São Paulo não teve, mas outros estados tiveram, na região Nordeste, nós tivemos aumento até de 2,5% de ICMS. No Brasil, nós pagamos muito imposto sobre medicamento. Nossa média é de 31% de imposto sobre medicamento. Você pode imaginar que a cada R$ 100 que uma pessoa gasta para cuidar da sua saúde, tá, ela está pagando de imposto, vai direto para os cofres do Estado e da União, R$ 31. Tá? Então, esse é um problema sério que a gente espera que, com a reforma tributária, a gente consiga reduzir isso. Isso vai impactar diretamente numa redução de preço para o consumidor. Uma outra questão que precisa ser bem lembrada para os ouvintes da Rádio Bandeirantes é que nós temos um programa do governo federal, que é o programa Aqui Tem Farmácia Popular, né, que cuida de uma série de doenças, né, hipertensão arterial, diabetes, asma, que tem produtos gratuitos. Então, as pessoas devem procurar os seus médicos, perguntar se o produto que o médico está prescrevendo tem no programa Farmácia Popular. Na farmácia, deve chegar na farmácia e perguntar se tem produtos mais baratos do que aquele que está na prescrição e pode ser intercambiados. Não é qualquer produto que pode ser intercambiado, você não pode ficar trocando a receita do seu médico, porque isso pode trazer problemas de saúde muito mais fáceis, muito mais complicados, mais difíceis de você cuidar. Então, há uma concorrência muito forte. Tem produtos, Lopato, que tem mais de 40 concorrentes no mercado. Então, não adianta imaginar, não é possível imaginar que todos os 40 vão aumentar na mesma proporção. Se você aumenta, você não vende. A gente está com o tempo super apertado, mas está sendo ótima essa explicação do senhor. Eu só queria entender um ponto, porque nós temos os medicamentos de altíssimo custo, que são super raros, e aí acho que nem entra nessa conversa, mas nós temos também muitos ouvintes que dependem de alguns medicamentos que precisam tomar todo dia. E aí isso acontece, por exemplo, com remédios que vão custar ali R$200, R$300. Aí 1% de aumento já é coisa. E aí, se chegar até 4,5%, é mais ainda. Esses medicamentos, eu tenho a impressão de que a concorrência é menor, desses que custam mais caro. E esses em específico, como ficam? Não necessariamente. Tinham medicamentos que eram muito mais caros. Quando entra o genérico no mercado, esses preços reduzem demais. Como é que funciona isso? Os medicamentos têm um certo período de exclusividade no mercado. Logo depois entra um medicamento genérico no mercado que, já por lei, ele tem que ser 35% mais barato do que o produto de referência. E aí começa a haver uma competição, um abaixa 35%, outro abaixa 40%, outro abaixa 45%. Nós temos média em todos os produtos. Na média, eu sei que média é muito complicado, tá? Porque média depende de que ponta que você pega, né? Mas na média os descontos de medicamentos chegam a mais de 40%. A gente vê quando passa nas farmácias. A recomendação que o Sinusfarma sempre dá, no passado a gente não pechinchava dentro da farmácia. Hoje pode ser pechinchar na farmácia. Eu posso chegar na farmácia e falar na farmácia, não tem mais barato, não tem um genérico disso, você não pode fazer mais barato, não tem um programa do próprio laboratório que esse medicamento seja mais barato. Se informe. Tá? Hoje nós temos a informática que pode nos ajudar bastante, mas se informe na própria farmácia. Tá?
E como tem muita farmácia espalhada por aí, se uma farmácia não te deu um desconto, não te apresentou um preço melhor, sai dessa farmácia e vai para a farmácia do lado. Isso é muito comum acontecer e você conseguir bons descontos, tá? Me perguntam, mas eu posso comprar mais do que 3, 4 caixas? Não tem problema nenhum. Olhe sempre a data de validade do produto. Tá? Você não pode comprar produtos e depois tomar produto com a data de validade vencida. Isso daí gera resíduo dentro da sua casa e você tem que depois levar esse medicamento que você não consumiu para dispensar dentro de uma farmácia para fazer a logística reversa efetiva desse medicamento. Tá? A pesquisa de preço e o uso da receita médica, da receita do profissional de saúde, contribuem para você poder ter descontos nas farmácias e cuidar melhor da sua saúde. Nelson Mussolini, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindusfarma. Muito obrigado pela participação, uma explicação esclarecedora a quem gasta bastante por mês com medicamentos e a todos nós, né, que vira e mexe precisamos passar na farmácia. Um abraço, boa Páscoa para o senhor. Um abraço, Lobato, e boa Páscoa para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e em especial para você. Obrigado. Um abraço.